Aleluia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, nos Salmos de número 119, a partir do verso de número 17. Diz o texto sagrado: trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra, não esconda de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombes de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, e eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Amém? Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? Amém. Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, nós tivemos a oportunidade de passarmos um tempo aqui em adoração ao Senhor, em oração, em confissão, e nós te agradecemos, porque é por demais necessário para as nossas vidas. Mas, acima de tudo, é muito mais necessário a tua palavra, a qual o Senhor disponibiliza sobre nossas vidas através da Bíblia Sagrada. Por isso te pedimos aqui nesta hora e apresentamos ao Senhor essa porção, e que o Senhor transmita dentro desse conteúdo o que o Senhor deseja falar para a sua igreja. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Enfrentando as realidades da vida. E você pode transformar isso para enfrentando as minhas realidades na minha caminhada. Nós acabamos de sermos tratados pelo Senhor por uma porção da palavra de Deus, que ela fala sobre mornidão, sobre frieza espiritual, falta de fervor no coração. Isso é uma realidade, não só na nossa comunidade como igreja do Senhor, mas que, via de regra, acomete o povo de Deus. Deus quer uma igreja fervorosa, uma igreja que se entrega, uma igreja que vive um relacionamento intenso e comprometido com Ele. Isso que o Senhor deseja de cada um de nós. E dentro desse contexto, dessa palavra então ministrada aqui em oração sobre nossas vidas, e o que o Senhor colocou em nossos corações para que a gente trouxesse para a igreja nesta noite, eu quero fazer um paralelo. Esse enfrentando as realidades da vida, se nós não soubermos enfrentar as realidades,
de todo aquilo que nos rodeia diante do nosso contexto, da nossa realidade, seja física, seja orgânica, seja emocional, seja espiritual, seja material. Se a gente não souber enfrentar essas realidades na nossa caminhada, na nossa peregrinação diária, certamente a gente vai se afastar do Senhor, a gente vai se esfriar no relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que eu creio que é uma unanimidade o que eu vou dizer aqui. E gostaria que, se você não concordar comigo, leve em consideração para o que acontece na vida de muitos. A realidade da nossa vida é dura. A realidade que nós vivemos é dura. E muitas vezes, por negligenciarmos o viver essa palavra de Deus com fervor, esse relacionamento íntimo que nós precisamos desenvolver com o Senhor a cada dia, a nossa caminhada fica ainda mais difícil. Essa realidade, ela é dura. Desde criança até nos tornarmos idosos. São realidades duras. Eu, quando paro para olhar para as crianças aqui no nosso templo, nas suas salas, nos seus trabalhos dos serviços sociais, eu sempre procuro analisar que por detrás de uma criança existem várias demandas que elas carregam em seus corações, né? As crianças, elas têm as suas realidades, e essas realidades, muitas vezes, quando não são tratadas, se tornam adultos cheios de complexidades, cheios de dificuldades, porque a realidade é dura para as crianças. A realidade é dura para os adolescentes, é dura para os jovens. Nós vivemos hoje num mundo onde a carência de paternidade é uma realidade no seio de muitas famílias, né? Dificuldades financeiras dentro das suas casas, dificuldades da sociedade injusta, muitos com muito, poucos com nada ou quase nada, as injustiças sociais, educacionais, as violências no sistema que nós vivemos, seja na escola, seja nas faculdades, seja dentro da própria família. A vida é dura, principalmente porque as famílias não estão preparadas para viverem como família. Isso torna a nossa vida muito dura. É dura para o jovem que não tem oportunidade neste mundo. Eu, via de regra, vou a algumas formaturas e vejo aquela alegria lá de 50, 100, tantos jovens se formando com alegria, e no outro dia começam a enxergar uma realidade da falta de emprego, da falta de oportunidades. A vida é dura. A vida é dura para o adulto, porque sufocados num sistema onde tem que produzir para pagar contas, principalmente no seio das famílias, essas incertezas financeiras, não é? É muito difícil você gerir uma vida
com a dignidade material no tempo que nós estamos vivendo, é uma luta e torna essa realidade que nós vivemos muito difícil. A vida também é dura para os idosos, que vê com o passar dos seus dias ou dos seus últimos dias na história da sua vida. É dura porque ele vê o tempo levando o que ama passar a cada dia. Como também lembrar das oportunidades que houveram em suas vidas e que não foram valorizadas, que foram perdidas e que hoje faz falta. E a vida se torna dura por causa disso. A realidade é dura para nós como cristãos. Já não basta as nossas dificuldades, como foi dito aqui, de se relacionar plenamente com o Senhor. Essa realidade é dura porque como se tornar e viver fiel ao Senhor, plenamente fiel ao Senhor, no mundo que nos oferta a cada dia, a cada hora, bandejas de tentações, bandejas de oportunidades enganosas. Um mundo cheio de mentira, injustiça, fraude, corrupção. Difícil a gente enfrentar essa realidade de vida, sem que isso mexa na nossa realidade espiritual. Não é fácil. Eu estava domingo vindo de Porto Seguro para Itamaraju e a irmã Bianca conversando com a irmã Márcia, falou assim, olha, a Beni vai para Cuiabá com a família. Vai começar uma história nova. Ela assim, meu Deus do céu, que realidade dura a irmã vai enfrentar, que dificuldade. Mas são realidades da vida que a gente tem que encarar. A gente não pode ficar no campo da lamentação, porque a realidade da vida, ela nos faz caminhar a cada dia debaixo de pressão. A gente vive debaixo de pressão o tempo todo e geralmente em todas as áreas. Eu estava dando aula aqui de preparação para o batismo e a irmã falou, meu Deus, eu vivo assim, eu vivo debaixo de pressão, é uma pressão, é outra pressão. E chegou ao ponto dela sorrir diante de tanta pressão que ela disse que estava passando nos últimos tempos. A realidade é dura para nós que somos chamados para sermos sal e luz neste mundo. Um mundo que não quer Cristo, um mundo que não deseja ter uma vida transformada em meio de uma cultura mundana, de um mundo em trevas, um mundo de escuridão. Isso são enfrentamentos que você tem no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nos seus escritórios, onde você se relaciona com pessoas, com clientes, e quer pregar o Evangelho, quer testemunhar na vida das pessoas, e você percebe que as pessoas não querem, as pessoas não dão uma devida importância, mesmo a gente entendendo que isso se trata de uma cegueira espiritual, mas são realidades duras que nós enfrentamos. A realidade é dura, porque vivemos dias em que a verdade bíblica, ela é zombada. A fé cristã é alvo de ataque, ou de ataques, todos os dias. Basta vermos aí nas mídias sociais, onde a família cristã, que vive os princípios e os valores cristãos,
é atacada constantemente. Essa realidade é dura. E parece que é mais dura ainda, sabe aonde? Nessa geração que nós estamos vivendo. Essa geração que nós estamos vivendo, ela carrega uma marca de dureza, uma marca de dificuldade, uma marca de resistência. E que muitas vezes não nos estimula, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, mesmo tendo a orientação da palavra de Deus, nós nos abatemos e nós não avançamos diante dessa realidade. São reflexões que a gente precisa fazer diante dessas duras realidades que nós vivemos neste tempo. Mas eu quero lhes dar uma boa notícia. É justamente nesse chão duro, nesse chão de dificuldade, nesse chão de dureza, que Deus opera. Amém? Deus opera diante de todas essas realidades difíceis. Olhe que eu estou usando uma expressão, é Deus que opera. Se depender de nós, mesmo sendo cristãos, conhecedores da palavra de Deus, possuindo o Espírito Santo, se nós não abrirmos o nosso entendimento, a nossa disponibilidade de viver o Evangelho, de se entregar ao Senhor para a obra dele se realizar, as coisas não irão acontecer. As ações de Deus, as realidades da graça do Senhor, ela não floresce em mundos irreais. Ela floresce dentro dessa realidade do cotidiano que nós vivemos na nossa vida e neste deserto que nós caminhamos. É aí que Deus entra. Nós reagimos com lágrimas, nós reagimos com dores, nós reagimos com reclamações, nós não aceitamos pressões, não queremos ser desafiados, mas nós precisamos nos submeter a essas realidades sem desanimar, para que Deus opere em nossos corações e a gente viva com dignidade, com ética, com testemunho, com fervor, o que o Senhor quer que a sua igreja viva. Por isso é muito importante a gente parar, a gente pensar e a gente começar a refletir. Eu tenho realidades na minha vida, eu tenho dificuldades, eu tenho caminhos pedregosos que eu estou caminhando. Existe. Agora, qual a consequência disso na minha vida? Qual a consequência disso na minha vida? Hoje de manhã eu precisei ir à rua com Bianca resolver uma coisa, e no retorno ela falou assim, vamos passar ali para visitar a irmã Sônia. Entramos no local de trabalho dela e ela veio toda alegre, toda feliz e nos deu um abraço. E falou assim, irmã Sônia, como é que está você? Como é que está a saúde? Você, diante de toda dificuldade, diante de toda luta, diante de todas as incertezas, o meu coração, pastor, é cheio da graça de Deus. Eu não reclamo, eu vivo, eu testemunho, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. São realidades, cada um dentro da sua, das suas dificuldades, precisa pensar. E que resposta nós estamos dando através das nossas vidas espirituais? Porque senão vai acontecer o que foi
ministrado aqui pela irmã Sônia em oração, de que o contraponto, se nós não encararmos as realidades da vida, será o enfraquecimento espiritual. Não haverá avanço espiritual. Por isso, a realidade da vida é dura, mas é nessa realidade que o Evangelho de Cristo se torna vivo em nossas vidas e transforma os nossos corações. Nós somos transformados à proporção que nós enfrentamos as nossas realidades, as nossas dificuldades. Nós somos, assim, transformados a cada dia. Por isso, uma certa vez eu li um livro que eu comprei pelo título. Tem alguns livros que você compra pelo título. E eu comprei um livro que o título era assim: Não despreze o seu câncer. Assim, meu Deus do céu. E eu parei para ler aquele livro e a mulher testemunhava, uma cristã, dizendo que ela estava corroída pelo câncer, mas ela transformou aquela enfermidade, aquela realidade dura que ela estava atravessando na sua vida, não é? Como um eixo de transformação, eixo de crescimento, eixo de maturidade, eixo de se aproximar do Senhor e eixo para servir o Senhor, que tanto levou ela a escrever o livro. E muitas vezes a gente se abate diante das realidades e não avança. E o pior, a gente, além de não avançar, a gente enfraquece. E além de enfraquecer, a gente perde o sentido da vida espiritual. Não pode ser assim. A Bíblia, ela nos denuncia de forma clara que toda a caminhada do povo de Deus se deu diante de realidades duras, seja pela própria natureza pessoal daquela igreja do Senhor, do passado e do presente, as suas dificuldades, os seus afastamentos, como as lutas que tinham que enfrentar como efeito pedagógico de Deus para que aquele povo tivesse transformação. E assim a igreja veio avançando. Quando eu pego esse texto aqui de Salmos, de número 119, a gente observa que Davi, um homem segundo o coração de Deus, o texto revela que ele não viveu num mundo de facilidades, mas sim de duras realidades. Nesse salmo, é como se Davi descrevesse a sua própria biografia. Salvo engano, são 173 versos. Ali ele vai descrevendo toda uma realidade, mas ele sempre se voltava para a palavra de Deus, que era a palavra que o sustentava. Davi, na sua experiência, ele não fala de teorias espirituais, mas ele fala, ele ora como que alguém que sangrou, alguém que sofreu, alguém que passou por perseguição, alguém que passou por quase morte, alguém que enfrentou realidades duras na vida. Mas é nesse salmo que ele reconhece o quê? A sua fragilidade. E aí ele suplica ao Senhor. Porque a gente precisa reconhecer que nós somos frágeis. Não adianta a gente querer vestir a roupa que Adão e Eva coseram folhas e se vestiram para autos se protegerem, o que muita gente faz para justificar as suas fraquezas e os seus erros. Não. Davi, na sua fragilidade, ele clama ao Senhor. E é interessante, como ele no versículo 17 diz: trata o teu servo com bondade, para que eu viva.
E no 25 ele fala: estou prostrado no pó. Uma das representatividades de sofrimento, de humilhação diante de Deus era quando se colocava o rosto em pó. A posição da oração não é essa, geralmente, que a gente vai e ajoelha, não, é deitar com o rosto no pó. É a humildade plena diante de Deus. Ele, no versículo 28, diz: minha alma chora de tristeza, realidade de vida. No 19, ele se declara, diante da sua fragilidade, ele se sente um estrangeiro nesta terra. E o que é que nós somos aqui hoje, neste mundo? Nós somos peregrinos neste mundo, e este mundo é mundo de dificuldade e luta. A Bíblia Sagrada diz que nós não somos mais desse mundo. Nós saímos do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Mas nós vivemos ainda debaixo das lutas, das realidades difíceis. E a gente precisa saber viver essas realidades. Davi, ele se sente deslocado, solitário, em um mundo que ignorava, como nós hoje é ignorado, as verdades de Deus. Por isso, irmãos, quando a gente pega um texto desse aqui, a gente não vê romantização, a gente vê entrega, a gente vê angústia, a gente vê clamor de um homem diante da dura realidade. E o que é que a gente precisa fazer? A mesma postura de Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Eu estou com as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas demandas. O mundo, ele me rodeia com suas bandejas, com suas tentações. Mas eu clamo aqui: Senhor, trata o teu servo com bondade. Por isso, irmãos, eu aprendo dentro dessa realidade de enfrentar este mundo com a certeza de que é caminhar na contramão. Toda a nossa caminhada aqui é caminhar na contramão e enfrentando um mundo cheio de hostilidades. Você pode ter certeza, na sua caminhada você não vai encontrar facilidades. Paulo encontrou dificuldade, Jesus encontrou coroa de espinho. Você não vai encontrar facilidades. Tira essa ilusão da sua vida, a ilusão da felicidade que é vendida nas mídias. Não. Nossa caminhada aqui é de dificuldade. A gente tem que acordar a cada dia, pedir graça ao Senhor, para que a gente tenha força para enfrentar as dificuldades, mas sem perder a graça, sem perder a bondade de Deus sobre nossas vidas. Por isso eu quero deixar algumas lições que Davi nos traz nestes salmos. Primeiro, reconhecer a nossa limitação espiritual. Reconhecer a limitação espiritual não quer dizer ou nos autorizar a não investir na busca de um relacionamento integral com o Senhor. Um relacionamento compromissado, de cumplicidade, de fervor, de dedicação. Não, isso não nos autoriza. Ao contrário, isso deve ser o motor, a mola mestra para nos impulsionar a buscar Deus com determinação. Por isso, irmãos, reconheça suas limitações, mas não deixe que as suas limitações dominem a sua vida. Nunca. Por isso que Davi, ele diz: abre os meus olhos,
para que eu veja as maravilhas da sua lei. No versículo 27, ajuda-me a entender o caminho dos teus preceitos. Por quê? Porque ele sabe que só o Senhor poderia iluminá-lo e orientá-lo. Nós aqui sabemos que só o Espírito Santo pode nos orientar, nos iluminar, nos dar direção para caminhar. E não adianta você querer enfrentar as realidades da vida se você não tiver sendo conduzido em parceria plena com o Espírito Santo de Deus. Porque você não vai ter olhos espirituais, você vai ver com visão carnal e vai dimensionar as dificuldades. Quando nós caminhamos com Deus, nós caminhamos na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E muita gente se perde no contexto da sua vida porque é cego para as coisas de Deus, é cego para as realidades espirituais. As coisas estão acontecendo, as pessoas não entendem, não buscam saber quais são os propósitos de Deus diante daquelas realidades. Davi entendeu que o mundo ao seu redor é hostil. Nós precisamos entender isso. Davi entendeu que seu coração é vulnerável, o seu, o meu. Nós temos corações vulneráveis. Todo aquele que está em pé, vigie, preste atenção, para que não caia. Entendeu que sua mente é limitada, a nossa mente humana é limitada, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele pode nos dar a direção de todas as coisas, desde quando nós vivamos em relacionamento e em plenitude com Ele. Davi mesmo, diante dessas realidades, no versículo 31, ele buscava a cada dia se apegar à palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabia que só a palavra de Deus poderia sustentar a sua vida. É nessa palavra, apegando aos seus testemunhos, pois é nos testemunhos do Senhor, na sua palavra, que nós encontramos a vida, a paz, o consolo e a direção. Eu aprendo também que o Senhor, Ele quer nos sustentar. E você lendo esses salmos que parece ser um cansativo diante de uma visão humana, ele é profundo diante de uma realidade espiritual, quando nós buscamos absorver a grandeza do que o Senhor quer transmitir através desse conteúdo. Então, Davi, ele vai sempre declarar que ele seguirá com o Senhor até o fim. Foi isso que ele fez, independente da luta, ou das lutas, das realidades, provando que a graça de Deus floresce na terra seca da vida real. Isso que nós precisamos entender. Eu quero concluir essa reflexão, essa orientação que o Senhor nos dá nesta noite, com uma ilustração. Me permita fazê-la e que você entenda a profundidade. Um jovem perguntou ao seu pastor: por que geralmente as pessoas desistem tão rápido de enfrentar a vida? O pastor, em silêncio, o ouviu e não lhe respondeu nada no momento. A sua reação foi: apenas lhe entregou algumas batatas, alguns ovos e alguns grãos de café. Em seguida, o pastor o orientou a colocar 3 panelas no fogo e esquentar bastante a água, e ali colocasse em cada panela as batatas, os ovos e o café. E depois de um tempo de cozimento fervoroso,
o fogo foi apagado e o pastor perguntou: o que mudou nesses 3 elementos? Ele falou assim: a batata ficou mole. Batata que era dura, ficou mole. O ovo, que era mole, ficou duro. E o café tornou a água, que era transparente, em escura. Você entendeu os ensinamentos dessa palavra? E o jovem falou: não. Talvez você também não tenha entendido. O pastor passou ali a explicar. Os 3 elementos enfrentaram a mesma pressão, a realidade da água fervente. Para nós, as realidades da vida. Cada um reagiu de forma diferente. As batatas ficaram moles, os ovos que eram moles ficaram duros. Já o café, em vez apenas de ser afetado pela pressão e água quente, ele transformou a água. A realidade da vida sempre nos coloca em águas ferventes, seja por pressão, seja por doença, seja por dor, seja por perda, seja por dificuldades, seja por tentações, seja por momentos difíceis, seja por incompreensões, seja por injustiça, enfim, em inúmeras situações, as águas ferventes. Mas o que é que define uma pessoa? Não é apenas o que ela enfrenta nas suas dificuldades, mas o que ela se torna diante das realidades da vida. Algumas pessoas deixam as realidades destruí-las, mudar a sua essência, como foi a batata, como foi o ovo. Algumas deixam a dor endurecer o seu coração, mas aquelas pessoas que usam as próprias fases difíceis das suas realidades de vida para desenvolver força, maturidade e transformar a sua vida e o ambiente ao redor diante das pressões, são pessoas que sabem enfrentar as dificuldades. No fim, a pergunta que não quer calar: o que acontece com você quando enfrenta as pressões da vida? No que você decidiu se transformar diante dessas pressões, diante de Deus e diante das suas realidades de vida? Minha oração nesta noite é que a gente comece a olhar para a nossa vida, para as nossas realidades, para as nossas dificuldades que nós enfrentamos e enfrentaremos enquanto nós estivermos aqui, como oportunidades de crescermos, de amadurecermos, de glorificarmos a Deus e de vivermos uma vida digna, porque com todas as dificuldades, a palavra do Senhor nos afirma que neste mundo nós estamos comendo o melhor desta terra. Amém? Que Deus nos abençoe e que você seja feliz na sua vida e seja servo útil ao Senhor. Amém? Quero convidar a irmã Herbene aqui, com as princesas, as filhas, a irmã Norminha também, que venham cá à frente, rapidinho. Como eu disse aqui há pouco, irmã Herbene está indo embora com a família. Aí eu cheguei a perguntar para o pastor Gabriel, para a Neudiane, para a Bianca, para a Márcia: será que ela arrumou um namorado lá e está indo embora? Hein, irmã? Será que irmã Herbene... Hein? Vem cá, irmã Norminha, vem cá as meninas. Cadê as outras? Está na salinha?
Hoje é aniversário de irmã Norma. Eu não vou dizer a idade dela porque é falta de ética, né? Não é novinha, não? Essa é a dificuldade da vida, mas a gente vai glorificando a Deus, vai estar feliz, né? Amém? Irmã Norma é uma irmã preciosa, está aqui com a gente na Peniel há muito tempo, nos abençoando. Em agosto, né? Quando eu cheguei aqui, a irmã Norma já estava, né? Então, desde quando converteu, está aqui conosco, sustentou muito essa igreja em oração, né? E continua orando, uma mulher de oração, e nós agradecemos ao Senhor muito pela vida da irmã, porque nós sabemos que, diante da sua simplicidade, né, da sua humildade, mas ela tem muito zelo com as coisas do Senhor, não é? E aqui o tempo todo clamando para que a família dela, o cuidado de Deus sobre a família dela. Que Deus continue te abençoando. Venha para cá, fica aqui junto de sua avó. Eu quero chamar a irmã Márcia aqui à frente. Eu agradeço muito a Deus, como igreja, agradeço ao Senhor pela vida da igreja, porque nós percebemos, nós vimos como essa família chegou aqui. Não é, Márcia? Como a irmã Herbene chegou aqui, com as meninas ainda pequenininhas, chegaram aqui com muita dificuldade, com muita luta, enfermidades, e a igreja carinhosa, amorosa, e nós temos aqui como base da nossa igreja, uma igreja que ama no amor de Jesus, né? A gente acolheu essa família, a gente cuidou dessa família, a gente, como igreja, teve a oportunidade de ser abençoado com essa família, as meninas pequenas, a outra pequenininha de colo, e chegou o dia do Senhor nos tirar essa bênção que a gente teve a oportunidade de desfrutar durante esse tempo todo, e o Senhor agora está proporcionando para essa família uma nova história, uma nova caminhada. Nós agradecemos ao Senhor, Márcia, porque ela está saindo daqui, essa família está saindo daqui muito melhor do que chegou, né? Encontrou uma família aqui, encontrou irmãos aqui, irmãos que cuidou, irmãos que amou, irmãos que investiu, né? E a gente vê uma família aí, mesmo com as dificuldades do dia a dia, uma família abençoada pelo Senhor, e que nossa oração aqui como igreja é que vocês vão passar um período de tempo lá de adaptação, né, em Paraupebas, né, irmã? Longe de ver doer, mas elas vão chegar lá. A dificuldade, irmã, não vai ser chegar lá não, 2, 3 dias de viagem não, isso daí é molinho moleza. A dificuldade vai ser se adaptar lá, enfrentar uma nova realidade, sentir saudade da sua igreja, saudade dos familiares, dos amigos, da história de vida aqui. Vai sentir saudade disso, mas pode ter certeza que quando a gente caminha com o Senhor Jesus diante das dificuldades da vida, o Senhor abençoa, o Senhor sustenta, o Senhor concede graça. Eu vou dar a oportunidade da irmã Márcia estar falando aqui, também está orando. Vem aqui para cima, Márcia, para a gente orar, Márcia, orar pela vida dessas irmãs e a gente glorificar mais uma vez o nome do Senhor. Amém. Pastor Gabriel, faça favor. Estamos tristes e felizes, né? Tristes pela saudade, o espaço vazio da convivência, né? Que vai ficar, mais felizes por tanto que Deus fez na vida de vocês. Amém. Eu olho para vocês e vejo o cuidado de Deus, e para essa igreja, eu vejo a importância que essa igreja tem, no propósito de ser eclésia, no propósito de amar quem está lá fora e de acolher quem está lá fora, né? A gente fez diferença na vida dessas pessoas. Amém. E a principal diferença que a gente fez na vida dessas pessoas é o amor que eu vejo hoje nessas adolescentes por Jesus. Amém. Tenho certeza que essas meninas amam a Jesus. E isso elas vão levar para a vida toda. Amém. Não importa onde elas
né? Elas vão levar esse amor. Amém. E elas aprenderam a amar Jesus aqui. Amém. Elas aprenderam a amar Jesus com a gente. Amém. Então, isso foi muito importante, né? E lá vai ser, só vai depois contar o sucesso que vai ser lá em Paraupebas. Né? O sucesso. Então, vamos orar a Deus para que Deus, né, dê uma viagem tranquila, proteja. Você pode se levantar e durante estender a as viagem. mãos? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias todos os dias estão sobre as nossas vidas. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Herbênia, de Alice, de Heloísa e de Rebeca. Amém. Ó Pai, presentes do Senhor, enquanto conviveu aqui com a gente, ó verdade, Deus. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor fez nessas vidas. Amém, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos porque, Senhor, o Senhor alcançou essa família. Amém. Ó Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor levou salvação para essa Amém. casa, meu Deus. Ó Obrigado, Pai, hoje Deus, na por essas certeza de que o Senhor mora no Sustenta, coração Deus. dessas Abençoa a meninas, vida dessa avó, Senhor. Amém, meu Nós Deus. rendemos a Ti, Senhor, Deus. graças, Senhor, e reconhecemos o Teu amor infinito, Senhor, sobre Amém. essas vidas. Amém. Senhor, pedimos a Ti, entregamos, Senhor, essa família nas Tuas mãos. Amém. Guarda, Pai. Amém. Queremos Cobre ficar sua com o preciosa coração sangue, tranquilo. Jesus. Em Queremos, nome de Senhor, Jesus. ficarmos aqui em paz, ó Amém. Deus. Acreditando, ó Deus, que o Senhor é que tem Amém. controle de todas as coisas. Amém. É o Senhor que sustenta. Amém. É o Senhor amado que cuida, ó Pai, e lá onde elas estiverem, Senhor, nós sabemos, Senhor, que a Tua graça, que a Tua proteção, Senhor, que o Teu livramento estará sobre essas famílias. Amém. Pai, confiamos em Ti, ó Deus, Amém. e sabemos que em Ti elas estarão bem guardadas, meu Pai. Amém. Então, em nome de Jesus, conduza essa família a ter, Senhor, o destino final. E lá, Senhor amado, Senhor, prepara em nome de Jesus uma família de Amém. Cristo Amém. para acolher, amar e receber, Senhor, essa família em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Esteja com elas, ó Pai, Amém. esteja com o filho de Herbênia que está lá. Amém. Senhor, abençoe os teus caminhos, ó Pai. Amém. Esteja com ele, ó Deus, Amém. para que tudo vá bem com Em ele, nome de para que ele Jesus. prospere, para Em nome de Jesus. que ele consiga ser o provedor dessa casa em nome de Em nome de Jesus, ó Jesus. Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que ele assuma, Senhor, nome essas de meninas, a sua mãe, que Amém. cuide delas em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Ó Senhor, esteja com ele. Nós te agradecemos, ó Deus, por tanta bondade e por tanta misericórdia. Em nome de Jesus. Entregamos a vida de Norminha nas tuas mãos, Sim, cuida meu Deus. dela, cuida da tua nome de família. Jesus. Abençoa, Pai, Deus. Senhor, Abençoa, cumpra Deus. o desejo do Em teu nome de coração, Jesus. ó Deus, Em nome de de Jesus, salvação nessa Abençoa, casa, Deus. Senhor. Em nome Senhor, de Jesus. chega, Senhor, na casa de Norma, Em nome Senhor. de Jesus. Jesus amado, more no coração dos seus familiares, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Esse é o maior desejo da tua filha, Em Senhor, nome em de nome de Jesus. Obrigada, cuide dela, Senhor, dê saúde, dê paz, Senhor. nome de Nós te Jesus. agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Irmã Herbene, você quer falar alguma coisa? Pode sentar, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor Jorge, Boa noite. irmã Márcia. Você, Ave Maria, Isabela, que Jesus te proteja, te dá sempre essa mulher, essa moça maravilhosa, essa mulher de Deus, que desde os primeiros suspiros de Rebeca, sempre me acompanhou, me deu tranquilidade. Agradeço a vocês da igreja, todo mundo. Bianca, Deus vai te proteger por tudo que você fez por minha família. Você Fala também, devagarzinho. Bruna, seu esposo, e todas as pessoas que me acolheu. Eu nunca vou esquecer de vocês. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu posso não vir aqui, mas eu tenho essas 3 crianças, que eu estou indo, não estou bem de saúde. Eu estou indo para entregar ela na mão do Senhor, que eu já estou preparado lá na igreja. O meu filho, hoje ele é um homem, um servo de Deus. Se fosse o passado, eu não iria.
Mas eu falei para o senhor, né, pastor? Sou o Gabriel. Cadê ele? Precisa sair. Viu? Irmã Márcia. Se fosse o mundo que ele viveu aqui em Tamaraju, eu não abandonaria a minha casa. Se hoje eu tenho uma casa reformada, foi vocês que me ajudou, sempre me acolheu aqui. Hoje eu tenho uma casa. Sou Jorge, vocês todos que me ajudaram. Mitch, desculpa alguma coisa, viu? Que a gente se pode comunicar, orar por mim, vou orar por você também. Amém. Vou sair daqui com meu coração muito livre para lutar lá fora, só que eu tenho muito medo. Eu estou aqui na cidade, eu só tenho a minha igreja, né? Graças a Deus, né? Alice e Heloísa, eu prometo, e na presença do Senhor nós não vamos sair, viu? E espero que daqui uns 15 dias, que eu vou chegar muito abalada, muito cansada, Alice e Heloísa vão entrar em contato com vocês. E não esquece, pastor, da gente, entendeu? Irmã Márcia, a Fernanda, que Jesus abençoe o senhor também, viu? E toda a minha igreja fica com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Com oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.